Quebrante-se e apenas adore, e o milagre mais uma vez acontecerá. Mais uma vez. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir. O que importa é que ele cresça. Levante a voz e cante. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, Senhor, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Diga: e nele o meu prazer, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Diga: e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Diga: é ele, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Diga: e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz
e consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua. diga, e ele virá, ele virá. Levante a voz e cante. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, oh, ele virá, soberano em poder, ele virá. Diga, e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, e perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Jesus, nós declaramos que o Senhor és dono de tudo. Nós declaramos, Jesus, que nós estamos em Tuas mãos, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos nessa terra está em Tuas mãos. Se nós possuímos algo, é a Tua graça. Se nós possuímos algo, é o Teu amor. Se nós possuímos algo de valor, é a esperança de que o Senhor virá. E nós queremos nos apegar a essa promessa, Jesus, nesses dias. Na promessa de que o Senhor virá e reinará sobre tudo. E Jesus, nós oramos para que toda dúvida, quando nós cantamos, o governo está em Tuas mãos, e que o Senhor regerá as nações, quando nós cantamos isso, nós temos que cantar confiando, acreditando nisso. Feche os seus olhos nesse lugar. Eu quero que antes da gente ir para a palavra, a gente faça essa oração entregando-se por inteiro. Isso, feche os seus olhos. Se concentre diante desse Espírito que está sobre nós. Jesus, hoje nós estudaremos sobre Ti, nós falaremos sobre o Senhor. E Jesus, nós precisamos desse entendimento que o Senhor virá. E Jesus, nós não podemos nos encontrar perdidos. Nós não podemos nos encontrar longe de Ti. Nós não podemos nos encontrar com os nossos corações apegados aos desejos dessa terra, aos prazeres dessa terra. Jesus, remove do nosso meio hoje toda dúvida. Remove do nosso meio hoje tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Remove do nosso meio hoje tudo o que tem impedido de que eu me relacione verdadeiramente contigo. Jesus, nós quebramos todas as cadeias que têm impedido, Jesus, o Teu povo congregar em igrejas. Nós oramos agora sobre toda a terra, sobre toda a nação. Entenda, querido, não é algo sobre esse lugar, é sobre o mundo. As pessoas não têm desejado mais congregar, têm buscado Cristo em outros lugares, achando que Cristo vai estar em todo lugar. Mas existe uma promessa, existe uma noiva, e nós precisamos fazer parte dela. Entenda isso, nós precisamos estar na árvore. E Jesus, nós nos entregamos essa noite.
Jesus, é tudo sobre Ti. E nós nos entregamos diante de Ti essa noite, Pai. Nós queremos nos encontrar, nós queremos ouvir a Tua voz e sair daqui conscientes de que o Senhor virá. E essa esperança será permanente em nosso coração. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Oh Jesus, nós queremos nos apegar a isso. Jesus, coloca o nosso coração diante dessa promessa. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Oh Jesus, nós nos entregamos. Nós queremos ser cheios de Ti essa noite. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Essa palavra, tudo que leremos, presta muita atenção nisso. Nós temos lido sobre as 7 cartas que foi designada às igrejas. E no final de cada carta existe uma promessa para aqueles que permanecerão firmes diante do dia do Senhor. E no final de cada carta existe uma coroa, existe uma nova veste, existe uma promessa, existe um novo nome para você. Mas presta muita atenção, é para aqueles que permanecerão fiéis. E hoje nós estamos aqui buscando esse Deus. Nós estamos aqui buscando ser melhor. Ricardo, eu não sou o melhor. Talvez eu não tenha dado ouvido a essa promessa durante esses dias, mas hoje você está aqui, hoje você ouvirá sobre isso, e você decidirá no seu coração permanecer diante disso. Com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, mas nós permaneceremos fiéis até o fim a esse Deus. Nós declaramos isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte nesse lugar. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que seja uma noite como sempre cheia do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, amém? Glória a Deus. Que bom que o Senhor nos identifica para sermos aqueles ao qual Ele mesmo buscou, preparou, limpou, transformou para a sua glória. Não há glória maior do que realmente servir a Deus. Amém? Aleluia. Vamos receber o nosso querido diácono Marcílio Moreno. Oi. Vai trazer a palavra de hoje. Glória a Deus. Levanta as mãos para cá, Pai. Nós agradecemos pela vida do nosso irmão, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para trazer para nós a Tua palavra, que é viva e eficaz diante daquilo que o Senhor quer expressar. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja apto a receber aquilo que o Espírito vai falar através da vida do Teu servo. Abençoa ele. Nós repreendemos todo levantado inimigo, tudo que venha paralisar, tudo que venha querer impedir. Também guarda a sua casa, a sua filha, a sua esposa, que elas estejam cobertas pelo Teu Espírito e Tua proteção nesse momento. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Então você fica contando as horas para que dê o horário do culto na semana, que a semana é complicada, né? A gente vem desde domingo esperando para estar juntos mais uma vez para adorar o nosso Senhor, amém? É bom demais. Glória a Deus. Meus queridos, vamos continuar, né, o nosso estudo de Apocalipse. Finalizar as cartas hoje, amém? Só me organizar aqui. A gente vai trabalhar hoje capítulo 3, né? As duas últimas cartas, que é sobre a carta Filadélfia, da igreja de Filadélfia, e de Laodiceia, amém? Mas antes, queria trazer de novo a lembrança, o início que João fala, né? Sobre o que a gente vem a alguns cultos estudando, trabalhando, para que a gente possa fechar aqui as cartas com tudo em dias, amém? Então a gente vai lá para o primeiro capítulo, né, de Apocalipse, versículo 1 ao 3, que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Amém? Aqui João relata a palavra que Deus revelou a ele, e que ele tem essa responsabilidade, né? Nas 5 cartas que já vimos nos estudos anteriores e agora nas últimas 2, 7 tipos de igrejas e seus costumes e práticas, né? A gente viu que cada uma delas tem uma forma de agir, tem uma, como é que eu posso dizer, um puxar de orelhas, e tem um parabenizar. Jesus em cada uma delas, ó, você é assim, assim, tem que fazer isso, esse, aquilo, mas nisso aqui você vai bem. Então, cada um de nós, cada uma igreja tem algo até agora a ser parabenizado e um puxãozinho de orelha, né? Capítulo 3, que é a carta a Filadélfia. A gente vai do capítulo 3, do 7 ao 13, né? Antes que a gente vai entrar, vou dar uma pequena explanada um pouco sobre Filadélfia, né? Eu fazendo o estudo, percebi, vi e entendi que a igreja de Filadélfia é a igreja mais fraca, digamos assim, em relação às outras. Porque eu vi que onde ela se situava era uma região de muito terremoto. E ela era uma igreja de poucas posses. A igreja mais pobre, né? Mas vamos ver no acontecer da palavra que mais vale ser fraco para o homem e ser forte para Deus. Amém? Vamos lá. Começar lá no 7, amém? Mensagem à igreja de Filadélfia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz.
abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. 9. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. 10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus. A nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte, né? Forte. Diante dos homens, eles eram fracos, de pouca posse, de pouco ouro, mas diante de Deus, era um povo persistente, que apesar de passarem por muita peleja, continuavam na presença do Senhor. Não por sua própria força, mas forte pode ser. Deixa eu tentar explicar. Não eram fortes pela sua própria força, mas eram fortes porque Deus tinha dado a eles força. E é assim que deve ser nossa força. E é assim que deve ser o nosso eu. Não confiar no meu próprio braço ou na minha própria força. Fazendo uma pesquisa, eu vi que essa igreja se localizava na região de Lídia, na Ásia Menor, atual Turquia. Cidade vulnerável a terremotos. Até poucos tempos a gente viu isso. Os terremotos grandes que tiveram lá, até hoje, né? E eles eram fortalecidos por Cristo, pelo Rei dos Reis. É preciso ter luz na cabeça e fogo no coração. É preciso estar à luz da palavra e ter o Espírito Santo no coração para poder continuar. Lá no 7 diz assim, ó: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. No Antigo Testamento é dito que o Salvador viria da raiz de Davi. Você vê a ligação? O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele fala, está dito, ninguém pode mudar. Ó. Filadélfia foi elogiada por se manter fiel em meio a tantas dificuldades e não negarem o nome de Jesus. E por isso tiveram seu próprio nome novo na Nova Jerusalém. Eles tiveram muitas pelejas, tiveram muitas, como eu posso dizer, aflições, mas se manteram fiéis, se manteram firmes na palavra. Ó, no 8: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedece a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Esse ponto, ele fala que essa igreja de Satanás é onde eles colocavam, onde o homem era posto acima de Deus, onde o homem era posto no lugar de Deus, e isso era a igreja de Satanás.
Os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, virão e se prostrarão aos seus pés e reconhecerão reconhecerão que amo você. No 10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Aqui no 11, nessa parte aqui, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O que eles tinham? A presença, o Espírito Santo, o direcionar do Senhor, e era nisso que eles se agarravam. Eles não se agarravam no fato de serem simplesmente uma igreja que servia o Senhor, mas que tinha o Senhor como o primeiro, que tinha o Senhor como força. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de meu Deus, e também escreverei nele o novo nome, que será quando todos nós viremos a ver o nosso próprio autor, e que o nosso nome será novo, e nossas vestes serão também novas. Amém? A mensagem de Laodiceia, ela é mais profunda, ela é mais robusta, então dediquei um pouco mais de tempo a ela. Lá no versículo 14, mensagem à igreja em Laodiceia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhem de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. 20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentarei com o Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, o Senhor tinha algo a trazer à mente, a consciência de cada igreja. Você tem falha ali e precisa melhorar nisso. Em Filadélfia você viu que não teve um puxar de orelhas. Eles eram um povo mais simples, que não tinha muitas posses, mas tinha tudo aquilo que o ser humano precisa. Tinha tudo aquilo que o ser humano deveria almejar, que é a presença do Senhor. Mas em Laodiceia, ele não passa a mão. Porque era uma igreja que era cheia de si, cheia de sua própria riqueza, cheia de seus próprios ornamentos. Ele era o melhor porque ele já tinha dito isso de si mesmo. A igreja já tinha falado isso de si mesma. Ela se adornava para si mesma. Ela era rica para si mesma. E tinha tudo. E não precisava mais nada.
Só me situar aqui. Pronto. Para Laodiceia só há censuras. Por quê? A gente vai ver. Sei que tudo que você faz no 15, ó. Sei que tudo que você faz, de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro. Você já teve ânsia de vômito, certo? Você já ficou com náusea. Você já ficou constipado. Não é ruim? É melhor você ter febre do que ficar com náusea ou a ponto de vomitar algo. Você não sabe qual momento vai ser, mas sabe que vai acontecer. E você fica esperando aquilo acontecer. Ó. Pronto, tá aqui. Ela era tudo para si mesma. Perfeita demais, rica, não precisava de mais nada. Quando na verdade era mais na frente, ó. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria. Eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Jesus, se a gente for ver em cada região, ele usa figuras para falar sobre cada carta. Ele usa figuras para falar da cidade de cada igreja. Ó, Laodiceia ficava numa região muito rica, que era o vale do rio Lico, região da Turquia asiática. Ela ficava entre Herápolis e Colossos. Herápolis era um mundialmente conhecido pelas águas termais, e pessoas tomavam banho lá por conta que era terapêutico. De um lado da cidade era água quente, do outro lado, que era Colossos, também era conhecido por águas frias, e assim conhecido também por ser terapêutico. Mas no meio ficava Laodiceia. E o aqueduto, acho que esse é o nome, aqueduto, né? Que era embaixo da cidade, era de águas mornas. E a água morna não servia para tomar, nem para ser usada. Interessante isso? Ele pegou esse gancho de coisas geográficas das três cidades e colocou Laodiceia nesse lugar, nesse contexto. E no meio Laodiceia, mais rica, mas não tinha águas boas, porque suas águas eram mornas, não eram terapêuticas, nem serviam para beber. E Jesus pegou esse gancho e fez como Herápolis e Colossos. Pegou as duas cidades que estavam ao redor, disse: essa tem isso, e essa tem isso, de coisas boas. E você, que é morna, não está quente nem fria. Pegou coisas da região que eles sabiam e conheciam e comparou. Na mesma região havia terremotos de Laodiceia. E essa cidade de Laodiceia foi totalmente destruída. Mas como ela era rica de ouro, se reconstruiu sem precisar de nenhum outro recurso público. Eles reconstruíram com o próprio ouro, com o que eles tinham, sem saber que não tinham muita coisa. Ó, se reconstruiu sem usar nenhum outro recurso público, né? Mas espiritualmente eram pobres. Aí aqui a gente fala do ouro, né? O porquê do ouro. Mas quando ele fala aqui, ó, miserável, pobre, cego e está nu. Aí vamos lá para o 18.
eu aconselho comprar de mim o ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio, para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. O porquê das vestes? O porquê das vestes brancas? Naquela região, também era um centro têxtil, onde as roupas e tudo que eles geravam ali de têxtil, né, de lã, de tudo, era conhecido mundialmente. Eles tinham esse reconhecimento mundial, mas estavam nus diante da presença. Estavam nus diante de Deus. E quando você está nu diante do Senhor, vergonha. A vergonha, a despreparo, né? Aí por que do colírio? Aqui, ó. Sua nudez, né, das roupas. E por que do colírio? Porque lá tinha um medicamento que era conhecido também mundialmente, que era quase milagroso. Quase milagroso. Que era para os olhos, né? Mas eles tinham tudo isso, esse remédio, que era quase milagroso, que era o pó alguma coisa, o nomezinho. Esqueci de anotar aqui. E eles tinham também uma coisa muito importante, muito boa, terapêutica, que quase curava, mas continuavam cegos e não viam a presença. Vamos lá. A fim, aí no final do 18, né, ele fala, a fim de enxergar. Eles tinham quase tudo, por isso que eles diziam que não precisavam de quase nada. Eles tinham quase tudo que as outras igrejas precisavam, mas não tinham aquilo que a igreja de Filadélfia tinha. Não tinha alguns conceitos que outras igrejas tinham. Não tinha alguns valores que as outras igrejas tinham. Eles tinham apenas uma coisa, que era estar cheio de si mesmos, que era estar cheio do seu ego, que era estar cheios de uma só coisa, o ouro, que apagava da mente deles o Espírito Santo, que apagava de seus corações a necessidade, o fulgor. Depois, se é interessante para a gente entender tudo de uma vez, eu fiquei de ler tudo de uma vez, todas as cartas, para a gente entender tudo em casa, é uma dica boa, né? Jesus viu lá uma falta de fervor. Eram pessoas mecânicas, no automático, pessoas apáticas e mornas. O que falta em mim e em você é Jesus, é o fervor, é o fogo, porque temos que estar à luz da palavra em nossa mente, e temos que ter o Espírito Santo, que é o fogo, no nosso coração. Sem essas duas coisas estamos ao léu, estamos largados, parados no meio do tempo. E Jesus ficava enjoado, com náuseas a ponto de vomitar, mas porque ele estava pegando pesado com ela. No final da carta de Laodiceia ele diz, vamos lá, no 19, eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Ele tinha desistido de Laodiceia? De forma nenhuma. Ele estava tentando abrir os olhos daquela igreja. Estava dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de voltar e deixar de ser morno. Ainda dá tempo de buscar a luz da palavra e buscar o fogo do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de buscar. Ainda dá tempo de ter fome e sede. Ainda dá tempo.
No 20, preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Ou seja, eles no momento não estavam sendo amigos de Deus. No momento eles estavam afora. E no original, ele não simplesmente batia na porta e saía. Ele batia na porta insistentemente, incessantemente. E às vezes, e muitas vezes, se colocava a mão nos ouvidos para que não deixasse a presença do Senhor entrar. Continuava sendo inimigos do Senhor. E ele continuava dizendo: ainda dá tempo. Por que ele estava fazendo isso? Lembra no 19? Porque ele amava. Quando o Senhor pega na nossa orelha e puxa, é porque ele nos ama. Quando o Senhor está alinhando alguma coisa, é porque ele nos ama. Forte, né? E algo interessante, que eu acredito que todos nós temos prestado atenção. No final de cada carta, vamos relembrar. No final de cada carta ele falava. Mensagem a Éfeso, lá no finalzinho dela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final de Esmirna, também. De Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em todas. E às vezes a gente não quer ouvir. Da mesma forma que ele falou com as 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, o ensinamento dessas 7 cartas é forte. Por mais que nenhuma das 7 hoje estejam mais funcionando, estejam vivas. Mas Deus mandou as 7 cartas. Deus endereçou as 7 cartas. Por quê? Porque não escutaram aquilo que o Senhor tinha para falar. Por isso que não continuaram. Por isso que nós temos que ouvir aquilo que a palavra tem tentado abrir os nossos olhos. Aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado. Aquilo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Que possamos estar atentos a isso. Atentos à palavra. Atentos aos puxar de orelhas. Atentos aos alertas que o Espírito Santo nos dá. Porque ouvi-lo vale mais do que perder a presença dele. O ponto final de Laodiceia é forte. Porque ele diz: porque amo vocês. Puxa a sua orelha, né? No simples. Porque amo vocês, puxa a orelha de vocês. E esses dias a gente estava testemunho, né? A gente estava no ensaio e eu falei algo parecido com isso, sem saber que era eu que ia pregar essa palavra. Na última vez era eu que ia, na última quinta-feira, era eu que ia pregar, né? Aí eu falei com o pastor que tinha dado, o Melino tinha ficado doente e tal. Aí foi o pastor, falei, pastor, ei, mas não vai dar certo e tal. Ele disse, não, mas dá certo, fica com o Apocalipse. Deus estava mexendo alguma coisa ali, né? E eu fui e falei assim, gente, se for pra gente ser cantor famoso e ganhar muito dinheiro e não ter a presença, eu não sei vocês, não sei qual são os sons de vocês, mas eu não queria. Se for para eu ser chamado para cantar em algum lugar sem a presença dele, eu não queria ir. Eu não sei você pode querer ser um cantor famoso, ganhar muito dinheiro, mas será que vale a ausência da presença? Será que vale
eu não ter mais sede e fome da presença do Senhor e ter mais sede e fome do público? Será que vale ficar como Laodiceia? Que possamos todos os dias estar atentos ao que o Espírito Santo diz. A igreja que somos nós. Amém? Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Que sejamos sensíveis a essa presença. Sensíveis ao que o Espírito Santo tenta nos falar. O que Ele tenta abrir os nossos olhos. Ao que Ele tenta e fala. Que o nosso coração esteja sensível a esse falar. Sensível a esse trabalhar. Que possamos ser uma igreja que o busca, que o conhece não só de ouvir falar, mas que o conhece na intimidade, mas que o busca na intimidade, não querendo o ouro, mas querendo a presença, que esse ouro não compra, mas querendo algo que só o Espírito Santo pode nos dar, mas querendo o algo que só vem dele, que só é dele e para ele. Que nosso coração esteja atento ao que o Espírito Santo diz. Aleluia. Busque o Senhor. Aleluia. Deixe o Espírito Santo tocar você, tocar seu coração. Isso, ore, 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 ore. Ore o Senhor, busque o Senhor. Deixe o seu espírito se conectar com Ele. A palavra que vem é uma palavra para nos fortalecer o fraco. Fortalecer aquele que muitas vezes se vê sem força. Foi essa palavra que o Senhor deu. Você é fraquinho, mas aquela porta aberta eu coloquei diante de ti. Ninguém pode fechar. Aquela porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer
Pode dizer isso para Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Achado nele, conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou Jardim E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e Jesus. ser achado nele, conhecer Jesus e ser achado nele, conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu Ele é o mais belo de Ele é o mais belo de milhares e milhares.
alguém para você orar agora. Vamos orar 2 a 2. Isso, procure alguém. Diante dessa corrente de oração, nós podemos nos fortalecer, crendo no que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor fará coisas maiores, querida, querido. Oh Deus, nós nos fortalecemos diante daquilo que o Senhor tem falado para nós, falado aos nossos corações. Mesmo com nossas fraquezas, nós colocamos diante de Ti a nossa força. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. É o Senhor que coloca sobre nós portas abertas, que os anos vão passando e ninguém pode fechar. E nós nos alegramos com a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de 2 gumes, capaz de separar os momentos de dificuldade, de dor, de inconstância, com momentos de alegria, de paz, de confiança. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra. Traz sobre nós, Pai, um espírito de obediência, um espírito de temor, um espírito, Senhor, ao qual o nosso coração se alegra e diz: eu confio, eu confio. Eu não vou entristecer o meu coração ao ponto de deixar de orar, de deixar de ler, de meditar, de me santificar, de melhorar, diante de uma palavra que é semeada em minhas fraquezas. A palavra é semeada em minhas fraquezas, para que diante das minhas fraquezas o Senhor vença em mim, para que o Senhor tenha o seu nome levantado em mim, fortalecendo a fé daqueles que também sofrem, daqueles que também choram, daqueles que também, diante de suas dificuldades, precisam crer. Isso, ore com o seu irmão, ore com a sua irmã, dizendo: você precisa crer. Nas suas fraquezas, na sua força. O Senhor disse àquela igreja: eu sei que tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, a porta que ninguém pode fechar, a porta que ninguém pode fechar, está aberta na sua vida, e tudo aquilo que vem para te destruir só vai te capacitar a ser alguém mais preparada, alguém mais preparado para vencer, para vencer, para vencer, para vencer.
que nós não temos. Você está ouvindo? Diante da força que nós não temos, o Senhor é a nossa força. Diante das condições que nós não temos, o Senhor é o realizador de milagres. Não era Pedro que andava sobre águas, era a ordem de Jesus para que as águas segurassem Pedro. Quando Pedro duvidou, ele começa a afundar. Então essa noite não duvide. Coloque da pouca força que você tem a fé necessária para andar sobre águas, para andar sobre as circunstâncias, para andar sobre os problemas, sobre as enfermidades, sobre as dúvidas. Não duvide, não duvide, não duvide. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Somos seus desejos, não negue o seu fogo. Somos seus desejos, queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar. Pois a fogo verde, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias, oh dia e noite contigo, meu Senhor. Esse lugar de proteção, esse lugar onde o fraco é protegido, como o Salmo 91 fala. Esse lugar que, como a galinha protege os seus pintinhos, o Senhor, o grande Deus de Israel, protege o seu povo. É nesse lugar aonde os fracos se passam por fortes, porque o Senhor é sua muralha indestrutível. Sua sombra é poderosa sobre nós. Diante das nossas fragilidades, Ele levanta a sua voz, e é uma voz poderosa, aonde águas obedecem, tempestades obedecem, mortos ressuscitam. Uma voz poderosa em meio a um povo fraco, mas vencedor, porque venceu por meio daquele que nos amou. Balance a mão do seu irmão e diga: o Senhor te ama, e você é mais do que vencedor através dele, em nome de Jesus. Abrace esse irmão, abrace essa irmã, chame ela de vencedora, chame ele de vencedor, vencedor pelo amor de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar pela sua família. Talvez você seja o menor. Foi isso que Gideão disse: eu sou o menor, nossa tribo é menor, eu sou o menor e a nossa tribo é a mais pobre. Mas o Senhor escolheu você essa noite para orar pela sua casa. Talvez você ache minhas forças, minha fraqueza, eu sou o menos indicado para orar pela minha casa, mas o Senhor escolheu você para orar. Então ore e diga: Senhor, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre aquilo que o Senhor vai fazer na minha família.
e grandes coisas o Senhor fará. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai entregando teus filhos, vai entregando tua mãe, teu pai, vai entregando teus irmãos, teus tios, teus primos, eu não sei, teus avós. Talvez a dificuldade que esteja em você, então vai entregando tua vida, para que você seja exemplo na sua casa. Pai, nós consagramos a nossa família a Ti, e diante das Tuas palavras, que são palavras de vida eterna, nós cremos. Você pode dizer isso? Nós cremos, e nós veremos o que o Senhor vai fazer dentro da nossa família. Diga em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Então não desista, persista nisso, em nome de Jesus. Queria que agora orar pelos dízimos, ofertas. Você que vai dizimar, você que vai ofertar. Esse não é um momento qualquer. É um momento que, se você está cansado agora, é por causa disso. Não é por causa do trabalho. Talvez você diga assim: eu estou tão cansado por causa do trabalho. Não, é por causa de dinheiro. Ninguém trabalha por trabalho, trabalha por dinheiro. Então veja como é significativo a oração nesse momento. De você orar, porque isso leva a maioria dos teus dias. A maioria do teu tempo é tirado dentro do trabalho. É honroso? É. Mas para esse mundo é honroso. Para Deus, Deus quer que você tenha mais tempo. Posso receber um amém? Mais tempo para Ele, mais tempo para orar, mais tempo para evangelizar. E eu acredito que Deus deseja que o povo de Deus seja um povo que tenha tempo para adorar a Ele. Então levante seu envelope, levante sua mão, se você fez pelo Pix, e diga: Senhor, eu oro agora, e eu coloco diante de Ti as minhas finanças, o meu trabalho, o meu emprego. Eu coloco as minhas condições. Se eu tenho perdido, Senhor, de alguma forma, tempo, porque já não tenho tido esse tempo para Te dar, para estar em comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus, eu preciso agora me alinhar com aquilo que eu acredito. Diga: Deus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor fará obras maiores na minha vida, para que eu não esteja tão cansado na Tua casa, tão exausto nos meus dias. Pai, traz um equilíbrio emocional, intelectual, físico e financeiro, para que eu possa ter a alegria de dias, em nome de Jesus. A igreja diga: pode trazer, traga sua fé, traga seu dízimo, glorifique a Deus. O Teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e o Seu amor é tão grande, incondicional. Tem alguém que está passando por alguma enfermidade? Vem à frente para a gente ungir você, orar sobre a sua vida. Sei que são tempos de tantas gripes que às vezes você desiste de vir orar. Você está acostumado com a enfermidade, fique não. Vem à frente, vem orar, vem entregar em oração, e o Senhor te abençoará, e o Senhor te fortalecerá. A palavra diz: tem algum doente dentro da igreja? Vão até os presbíteros da igreja, eles vão orar sobre vocês, vão ungir vocês com óleo, e vocês ficarão curados. Então não fuja dessa palavra, não fuja. Receba sobre o seu corpo, receba sobre sua vida a paz direcionada. A palavra diz para a gente não se preocupar. E se ela libera cura sobre as nossas vidas, é porque nós não devemos estar temendo. Pai,
Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, que entre agora, Senhor, pela corrente sanguínea e vai curando todas as partes do corpo, tirando, Senhor, toda fraqueza e enchendo com força, e toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Você vai. Coloque a mão sobre a sua mente agora. Pai, aqui está o nosso campo de batalha. É aqui que não podemos ser vencidos. Fortalece agora a nossa mente, nossas intenções, nossas promessas, para que as atitudes que nós vamos tomar amanhã sejam diante de Ti, atitudes de sabedoria, e que tudo aquilo que vem para paralisar a nossa mente caia por terra agora em nome de Jesus. E todo o mal disfarçado de boas atitudes, de boas intenções, de desculpas, caia por terra agora. Nossas batalhas são vencidas inteligentemente, e nós buscamos em Ti atitude de sabedoria
Pai, coloca em nós o teu temor, e nós teremos esse princípio para que as nossas lutas não sejam maiores do que as nossas decisões. Diga assim: eu recebo força sobre a minha mente. Diga em nome de Jesus. A igreja diga: deixa eu orar sobre você. Pai, eu oro por esses, eu oro por aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem depois, que o Senhor possa alcançá-los. Senhor, aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, aflitos, desesperados. Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que não vêem saída, que o Senhor possa agora, diante das suas fraquezas e necessidades, se mostrar como uma luz no fim do túnel, para que eles possam enxergar um tempo novo, uma vida nova, uma nova opção. Pai, a mãe aflita, desesperada, o pai sobrecarregado, endividado. Senhor, o Senhor é nosso agente de paz. Derrama paz sobre o coração de cada um de nós e também diante daqueles que sofrem. Que o desespero não leve eles à morte e nem ao suicídio. Que a depressão não tire suas vidas e que eles possam te achar como força na fraqueza, para dias de luta cantarem vitórias em nome de Jesus. Nós já te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é Deus dessa casa, o Senhor é Deus dessa família, o Senhor nos estabeleceu e o Senhor é nossa rocha, e o Senhor possa ser luz para todos aqueles que fazem parte dela, mas também para aqueles que ainda virão fazer parte dessa família. O Senhor fortaleça as nossas intenções para não negligenciar a tua visão. Em ti vencemos, mesmo sendo fracos. Isso em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, dê glória a Deus.